Olá, eu sou o Madison Barreto, este é meu sinal. Eu sou o cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é este. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula que faz parte de uma série de aulas onde eu tenho compartilhado com você tudo o que você precisa saber sobre o alfabeto manual, a datilologia da Libras, ok? Tem algumas pessoas que acham que o alfabeto manual é só aquela folhinha que tem o ABC ali pronto e que Libras é só aquilo, mas não é, e tem muito mais coisas nesse universo relacionado ao alfabeto manual, que é o alfabeto que faz parte da língua brasileira de sinais, a Libras, ok? Se você já assistiu às aulas anteriores, parabéns, você está no caminho certo. Se você não assistiu ainda, pare de ver esse vídeo, volta lá, tem alguns links aqui abaixo para que você possa assistir às aulas anteriores, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os fenômenos que acontecem quando a gente está fazendo a datilologia da Libras. Esses são fenômenos relacionados à fonologia. Eu vou falar alguns termos aqui. Se você tem interesse na área da linguística, anote esses termos, podem ser úteis para você. Se você não tem, foque-se nos detalhes práticos daquilo que eu vou falar aqui, ok? Mas é importante que eu fale para que eu possa atender tanto um público quanto outro público, ok? Então vamos lá. Primeira questão, a datilologia, quando você está soletrando algo, existem duas maneiras diferentes de você perceber isso. É muito comum que quando a gente vê aquelas folhinhas ali de alfabeto manual, algum outro tipo de conteúdo, às vezes até internet, em cursos de Libras, a gente vê algumas pequenas variações entre o alfabeto de um lugar, do outro, de uma folha de outra. Tome muito cuidado, como eu falei nas aulas anteriores, talvez você esteja vendo algo que não é realmente usado no Brasil. Eu, por exemplo, durante muitos anos, a folhinha de alfabeto manual que eu tinha, o A estava torto assim, como geralmente é feito lá nos Estados Unidos, né? E nem sempre é assim lá também. Então, tome cuidado com o tipo de fonte que você está consultando, ok? Então, geralmente, quando você vê a língua de forma estática, e talvez alguém tenha questionado alguma coisa assim a você, quando você foi começar a aplicar algumas coisas que eu estou compartilhando com você, eu falei, por exemplo, que o alfabeto sempre você vai estar vendo o dorso de sua mão. Então, o A, o B, o C, dessa maneira e não assim. Na verdade, quando você está soletrando, por exemplo, vamos pensar uma questão de prova. A, aí fala qual que é a questão. B, a próxima questão. Geralmente se faz o C assim. Às vezes ele pode ocorrer assim, mesmo estando isolado. Mas, quando a gente está fazendo a datilologia de tudo, de uma frase, por exemplo, de uma palavra, o C vai acabar sendo feito dessa maneira. Por quê? Porque a maioria das letras do alfabeto manual são dessa maneira. Eu estou vendo o dorso da mão. Então elas influenciam as letras e as configurações de mão que estão ao redor. Isso é algo que muitas pessoas às vezes nem percebem, talvez você encontre pessoas que vão questionar esse tipo de informação que estou te dando, mas se você observar uma sinalização fluente e natural na Libras, não adianta você falar com alguém assim, soletra tal palavra aí para eu ver como você soletra. Não adianta. O cérebro de alguma maneira faz uma adaptação na hora para algo que é encaixotado, sabe? Algo que é quadrático. Então você tem que ver o uso natural da língua. Esse tipo de condicionamento, quando o conforto linguístico muda, o conforto no uso da língua muda algum morfema, algum elemento constituinte de um sinal, de uma palavra, em qualquer língua que seja, é chamado de alomorfia condicionada fonologicamente. Vou repetir. Alomorfia condicionada fonologicamente. O que é isso? Quer dizer que alguma coisa que está ao redor daquela letra, daquele parâmetro fonológico da língua, vai se alterar por causa dos fonemas, por causa dos morfemas que estão ao redor dele. Trocando em miúdos. A letra I é assim. No entanto, tem muitas palavras que ela passa a ser dessa maneira, com esse polegar aqui, por causa das outras configurações de mão, das outras letras que estão próximas a ela. Por exemplo, percebe como ela vai mudando? Via. Ou, por exemplo, vamos pensar numa palavra aqui. Olha o fenômeno. Por que essa configuração por que esse dedo veio para cá? Olha só. Tá aqui, entrou. Tá vendo?
Quando vai para o I, ela continua aqui por causa da próxima. Dia. Percebe que o O também teve uma mudança aqui. Ele não foi feito dessa maneira, por causa que ele foi condicionado fonologicamente pela letra L. Tá vendo? Olha só, do G foi para o I, vai permanecer isso aqui por causa do A, que vem logo em seguida. Esses fenômenos são absolutamente naturais. Você não precisa, na hora que você vai fazer a datilologia, ficar pensando nesse tipo de encaixe, ok? É algo natural. Basta você treinar a datilologia que você vai perceber que esses fenômenos acontecem com você também e com qualquer outra pessoa que faça a datilologia da Libras, ok? Tem um outro fenômeno interessante também com relação às palavras que terminam em ão ou são. Lá na primeira aula é importante, eu não falei lá, mas tem o C cedilha, que é um C balançando, ok? Esse C balançando vai ser usado, por exemplo, em maçã. Olha só, maçã. Palavras na Libras, que você vai fazer datilologia, que tem o tio, geralmente você faz o tio. Por exemplo, maçã, você faz o tio. Observe que a mão poderia ser assim, mas por causa da letra A, ela vai se simplificar também. Vai ficar algo que a mão talvez não seja tão fechada. Tudo bem com isso, não tem problema. Agora, palavras como, por exemplo, coração. Olha o que acontece. Depois de C cedilha, não fiz nem o A e nem o O. O O se incorpora nessa configuração de mão, que ele passa a fazer parte dessa configuração de mão, que vai fazer o tio, e o A é omitido. Isso é chamado também de datilologia ritímica, esse tipo de alteração que acontece. Mas o termo datilologia ritímica ele é muito melhor empregado nos casos que a gente vai falar na nossa próxima aula, ok? Na Libras, quando a gente está soletrando palavras que têm um acento circunflexo, muitas vezes esse acento é oculto da Libras. E também o acento agudo, ok? Então, por exemplo, vamos pensar numa palavra, sei lá, proparoxítona. Foi omitido a datilologia, na verdade, a acentuação. Com a acentuação seria assim. Por que eu fiz com o próprio dedo mínimo? Porque ele foi feito, a letra I, então agora é mais fácil eu fazer o acento agudo com ele mesmo do que eu puxar o dedo indicador. Mas qualquer um dos dois estaria certo. E a parte final da palavra, ok? Por que esse tipo de omissão ocorre? Como no caso de você. Você omite a acentuação. Porque para o uso diário, para o uso rápido, você simplificar um elemento, você torna a leitura da datilologia mais limpa. Agora, já aconteceu situações, por exemplo, de eu estar interpretando uma palestra, um evento, ou até mesmo estar interpretando em sala de aula, e era fundamental que eu dissesse onde é que tinha um acento, por causa que aquele aluno surdo, aquele sujeito surdo que estava assistindo a palestra através da minha interpretação, precisava daquela informação. Ou porque aquele acento ali, naquele caso, era distintivo entre uma palavra e outra. Na verdade, isso com o novo acordo ortográfico já não existe mais essa questão de distinção através de acentos, ok? É importante que você saiba que toda palavra que seja monossílabo e que é um monossílabo tônico, você precisa sim de utilizar a datilologia, incluindo essa acentuação, como por exemplo pá. Observe que às vezes o acento é feito para cima, às vezes ele é feito para baixo. Fé. Inclusive, na questão de fé, muitas pessoas, como eu, utilizamos o sinal de fé dessa maneira. Outros utilizam fé assim, mas eu gosto de utilizar fé dessa maneira. Então faz a letra F, o E, e da própria configuração E já puxa a acentuação. Às vezes a acentuação é assim, às vezes é um pequeno movimento, e às vezes ela é muito discreta. Ou às vezes ela vai, inclusive, a mão toda. Então sempre nesses monossílabos isso vai acontecer. Ou, por exemplo, lá. Eu posso fazer lá assim, ou lá assim, tanto faz, ok? Madison, e o acento grave, como é que ele vai ser utilizado? Que é quando ocorre o fenômeno da crase. Esse fenômeno não ocorre na Libras. É importante que você saiba disso e é importante fixar mais uma vez que a Libras não é
uma língua que dependa da língua portuguesa. São duas línguas completamente distintas e independentes uma da outra. Tem algumas semelhanças, mas elas são línguas independentes. E ficar só fazendo datilologia não ajuda o surdo a compreender aquilo que você está falando no seu discurso, ok? Mas, se você estiver interpretando, por exemplo, um discurso, uma palestra, uma aula de língua portuguesa, por exemplo, em que seja necessário você explicar esse fenômeno linguístico, ou você estiver conversando com um surdo, sei lá, explicando esse fenômeno linguístico da língua portuguesa, você vai precisar de utilizar a acentuação. Ao invés de você fazer dessa maneira, você faz dessa maneira. Tem algumas pessoas que acham que você tem que espelhar o movimento sendo confortável para o seu interlocutor. Ou seja, aqui seria o acento agudo, de maneira que você está vendo o acento agudo, e aqui seria a crase. Isso não é tão aplicável com relação a esse tipo de conceito. Faça da maneira como é para você, que o interlocutor, algum mecanismo cerebral na mente dele, faz com que ele consiga compreender isso com a mesma facilidade que você está fazendo a sua datilologia, ok? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os fenômenos linguísticos que acontecem também quando a datilologia passa a originar sinais. Sim, tem muitos sinais na Libras que foram originados a partir da datilologia. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula, ok? Então, se você gostou dessa aula, clique em gostei aqui abaixo, compartilhe com seus amigos também. Se você não gostou, clique em não gostei. É uma forma de eu balizar, verificar se eu estou contribuindo com seus aprendizados. Ficou alguma dúvida? Pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Diga também o que você está achando dessa série de aulas que eu tenho compartilhado com você aqui em nosso canal. E você pode também nos acompanhar através do Facebook, ok? Nossa página no Facebook é Libras Escrita. Tem vários conteúdos que eu compartilho somente com os fãs, as pessoas que nos acompanham, aquela comunidade incrível que a gente tem lá no Facebook. Assim também como tem vários conteúdos que eu compartilho somente com quem está aqui no nosso canal do YouTube. Então se inscreva em nosso canal do YouTube. E abaixo desse vídeo aqui também tem um link. Nesse link você vai cadastrar lá e você vai fazer download gratuito da fonte Libras Escrita, que é uma fonte para escrita de sinais, e você vai ter lá também um pacote com outras fontes para você utilizar aí no seu computador relacionados à datilologia. E tem vários outros conteúdos que você vai receber também, conteúdos, a maioria deles gratuitos, que vão ajudar você a impulsionar ainda mais. Olha, tudo que eu estou compartilhando nesse canal aqui, em cada um desses canais aí que eu te falei, é somente porque a Libras transformou a minha vida e eu acredito que a Libras transforma vidas também, ok? Então, se você tem experimentado isso na sua vida, compartilhe isso com seus amigos, interaja com a gente, para mim vai ser um imenso prazer, ok? Então, muito obrigado por estar aqui.